Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso curso Gestão Técnica do Século XXI. Que prazer receber o seu voto de confiança e saber que nós iremos caminhar juntos pela trilha do conhecimento e buscar entender o que no século XXI é importante para você que é operadora, que é operador do mercado de fitness e que tem a tarefa de fazer a gestão técnica diante de tantas transformações, diante de tantas mudanças no setor, mas também nos comportamentos humanos, nos comportamentos dos negócios, das organizações. E nós, então, temos aqui uma jornada de módulos, em cada um deles com um olhar específico de entregas e com um conteúdo que eu avalio que valha muito a pena você colocar todo o seu esforço para poder estar comigo durante essa caminhada. Eu sou essa pessoa que você vê na tela e sou essa pessoa que está aqui também nesse slide, que eu gostaria de te mostrar um pouquinho dessa minha caminhada, porque essa caminhada ela dá sustentação para tudo aquilo que eu vou compartilhar com você. Eu, há muito tempo, você vai ver aí pela data, né? Desde 1994, eu estou no mercado de fitness e vendo todas as transformações que ele vivenciou até aqui, em especial nos departamentos comercial, financeiro, técnico e também nas estratégias de construção das experiências do consumidor. Então, não é uma bagagem que eu comecei a juntar as pecinhas ontem. Na verdade, faz bastante tempo que eu tenho observado e operado este mercado. Você vai perceber também que eu sou um ex-proprietário de academia, então eu sei das alegrias e das dores de quem faz a gestão. E tive experiências muito interessantes também em ver ótimas empresas operando tecnicamente as suas entregas. Além disso, eu sou pesquisador da Universidade de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado, e na minha trajetória como pesquisador, como professor, como acadêmico, eu tenho pesquisado exatamente as áreas que fazem sentido a nossa conversa, a nossa imersão que nós vamos vivenciar aqui. Eu tenho pesquisado detidamente os comportamentos de consumo, eu tenho pesquisado detidamente as transformações das organizações diante das transformações digitais, eu tenho pesquisado tudo aquilo que envolve vamos chamar aqui nos termos técnicos, tá certo? Tudo que envolve a ambidestria das organizações. O que é a ambidestria das organizações? Significa dizer que, em uma mão, tudo aquilo que faz a empresa ser melhor naquilo que ela produz, e, numa outra mão, tudo aquilo que faz a empresa ser disruptiva e pensar naquilo que ela ainda não entrega. Então, essa é a ambidestria das organizações, e eu tenho pesquisado, eu tenho dado aulas a respeito dessa área da inovação, das estratégias. Então, tudo que nós vamos ver aqui, isso que eu quero chamar a atenção de você, não vem das minhas, sabe, das minhas cacholas, daquilo que eu acho que é, não existe achismo. Eu quero me comprometer com você que vai vivenciar essa trajetória comigo. Nada do que eu falar é fruto de achismo, ou diz que me diz, ou eu acho que é assim porque eu vim em outro lugar. Não é por aí. E ao fazer esse nosso curso, você está se vacinando ao negacionismo do conhecimento. Então, essa é a minha trajetória, e isso dá o tom do meu compromisso com você. Sou autor, eu tenho mais de 30 artigos científicos publicados em diversos periódicos e congressos no mundo todo, e também no mundo todo eu tenho tido a oportunidade de colocar a ciência aplicada na prática. Então, vocês vão perceber que nada do que eu vier a falar com você, você vai entender que é também só teoria. Eu quero que você guarde isso no seu coração. A teoria, ela é prática e ela é validada exatamente na prática. Na prática, a teoria é a mesma. E só fala que na prática a teoria é outra quem não conhece de verdade a teoria. Então, eu quero te mostrar que essa minha experiência, colocando a mão na massa em pesquisas e em consultorias em diversas regiões do Brasil,
em vários países da América do Sul, da América Latina como um todo, né? E de Portugal, validam as minhas propostas, as minhas orientações desse nosso encontro. E tudo que eu vou falar aqui para você também, esse conteúdo, ele tem respaldo e eu coloco ele à disposição dos meus alunos e alunas em escolas de negócios, talvez algumas das melhores escolas de negócios do Brasil e da América do Sul. É o caso da FIA Business School, em São Paulo, é o caso da ESAN, que é uma escola de negócios no Peru. Então, tudo que eu vier falar para você também tem impacto para outros mercados. Então, abraça comigo essa jornada, vão ser alguns módulos, e o primeiro módulo, que é esse nosso módulo, nós vamos falar do que é a trajetória do gestor técnico, da gestora técnica deste mercado de fitness. Eu quero, nessa introdução, te chamar a atenção para aquilo que já foi a gestão técnica do século XX, que, na verdade, eram os coordenadores e coordenadoras. Não quer dizer que aquilo que foi vivenciado no século passado tenha, assim, deixado só terra arrasada. Não. Tudo que o coordenador e a coordenadora fizeram no século XX pavimentou aquilo que é necessário hoje para o século XXI. Mas quem ficou no século XX é um zumbi, não entendeu as transformações, é um morto-vivo que não sacou que está tudo mudado e fazendo as mesmas coisas que se fazia lá atrás, dificilmente vai ter resultados positivos no hoje. Então, a nossa introdução é para você colocar a mão na consciência e pensar: será que o que eu estou fazendo hoje é uma gestão técnica do século XXI ou é o que o coordenador, a coordenadora faziam no século XX? Então, o que eu quero te chamar a atenção é para alguns elementos que nos ajudam a identificar, a diagnosticar em que século você vive. O coordenador, a coordenadora do século XX, eles eram mantenedores das nomenclaturas dos exercícios e da metodologia. Bom, não quer dizer que você ter uma metodologia bem desenhada, bem definida, seja irrisório, seja ruim, seja pouco, e nem quer dizer que a sua empresa falar a mesma língua tanto no período da manhã quanto da tarde e da noite, usando as mesmas nomenclaturas, seja também desprezível. Tudo isso é importante, mas só isso é pouco. É claro que as empresas precisam conhecer o seu fluxo de experiências. É claro que ter a metodologia de atendimento, a metodologia, no caso das academias, de elaboração de programas ou da elaboração das aulas coletivas, ou a metodologia aquática, tudo isso é legal e é importante que as empresas tenham. Da mesma maneira, é fundamental que o professor, ao prescrever um exercício de manhã, o nome, a nomenclatura daquele exercício, seja exatamente a nomenclatura utilizada à tarde. Não dá para ser uma torre de Babel. Mas só por isso não justifica a existência de uma coordenação ou uma gestão técnica. Porque você pode comprar uma metodologia. As metodologias estão todas aí. Na água tem metodologia do Gustavo Borges, nas atividades coletivas tem as metodologias da Les Mills. Então, você ser um mero mantenedor da nomenclatura ou da metodologia é muito pouco. E do século XX, o suprassumo da coordenação era isso. Então, esse coordenador, o mercado de fitness do século XX não precisa mais. Como eu disse, a gente compra. Não quer dizer que ter uma pessoa que é a responsável por manter ambos seja desprezível. É legal, mas precisa mais. O substituto de luxo era um perfil, era um atributo da coordenação do século XX também. Dava dor de barriga às 5 horas da manhã do profissional que abria a academia e chamava o coordenador. O profissional da coletiva das 7 horas da noite estava enterrando pela 15ª vez um avô, uma avó, chamava o coordenador para poder substituir. A gestão técnica no século XXI não trabalha com esses
com essas demandas de urgência. Não quer dizer que estar a postos para as eventuais contingências não seja necessário. É claro que é. E uma empresa bem organizada financeiramente, ela não vai trabalhar com a sobra. Ela não vai trabalhar com 3 profissionais de manhã, porque em caso de uma dor de barriga tem outros 2 para poder abrir. A gente não deveria trabalhar com sobra, porque quando a gente trabalha com sobra, isso incha a folha de pagamento. Ao inchar a folha de pagamento, o custo de operação fica maior e, eventualmente, a gente não consegue trabalhar com o preço competitivo que a gente gostaria de trabalhar. Então, ter pessoas a postos para eventuais contingências é legal, mas não é o papel precípuo, olha que palavra bacana, ou o papel crucial da gestão técnica do século XXI, tá certo? Mas no século XX, essa era uma característica do coordenador. Também no século XX, uma característica do coordenador era ser porta-voz da direção ou ser um líder sindical. O que isso significa? Significa dizer que o coordenador, ele naquela época, era visto como alguém de menos importância e, na verdade, ele era mais uma interface entre a direção e o time. Então, quando acontecia algum problema, algum equívoco, alguma entrega mal executada, algum problema, a coordenação era chamada pela direção, a direção descascava a coordenação e a coordenação depois ia até a equipe técnica e descascava a equipe técnica. Era assim como se fosse um capataz. Era como se fosse uma pessoa absolutamente, assim, desprovida de liderança, era só aquele que, inclusive, imitava o tom de voz e a linguagem corporal da direção na hora que ia falar com a equipe técnica. E era absolutamente, como eu disse, desprovido de liderança. Era só um garoto ou uma garota de recados. Já numa outra ponta, quando a equipe técnica chamava a coordenação para poder trazer todas as suas demandas, todas as suas angústias, todas as suas necessidades que elas pleiteavam diante da firma, diante da empresa, diante da academia, lá ia o coordenador, a coordenadora, como líderes sindicais, levantando a bandeira das demandas da equipe técnica. E a direção via, então, aquele coordenador como líder sindical. Eu não quero dizer, primeiro, que não seja justo e até bacana que os profissionais tenham assim uma forma de se organizar para poder chamar a atenção para suas demandas e necessidades. É muito importante e é muito legal. E não quer dizer que a gestão não seja, como eu disse, essa figura que possa, eventualmente, identificando as demandas da equipe, fazer frente a essas demandas junto à direção para poder buscar os melhores caminhos. Não é isso. É legal que se faça. Mas tem que ser exatamente numa condição de um negociador, de uma pessoa que está atenta ao clima organizacional e que busca entregar para o seu time aquilo que há de melhor em clima organizacional, em um ambiente absolutamente saudável de trabalho para a melhor performance. E não, mais uma vez, um mero leva e traz, um mero porta-voz, não é? Ele tem que ser, de fato, um gestor, uma gestora de pessoas capaz de entender de clima organizacional, entender das demandas e das necessidades, poder entregar o melhor do ambiente possível para que a empresa possa performar. Mas no século XX, o coordenador ele era esse mero leve e traz também no que tange as demandas da equipe. Também naquela época, o coordenador ou a coordenadora elaborava os quadros de horário de acordo com o que o profissional, o que a professora queria trabalhar naquele semestre, naquele período. Era mais ou menos assim: professora, que tipo de aula você quer dar esse semestre? Ai, Christian, sabe o que é? Eu estou muito cansada de dessas aulas de força, essas aulas neuromusculares. Eu queria esse semestre dar umas aulas mais relaxantes para mim. Minha vida está muito complicada e eu precisava, sabe,
ficar mais em paz comigo mesmo. Então, eu pensei em propor que esse semestre, ao invés de aulas de força, nesses horários que eu tenho aqui na academia, eu queria dar aulas de alongamento ou aulas de flexibilidade, de tai chi chuan, de yoga. Eu queria uma coisa mais relax. Ah, perfeitamente. É sério, né? Então, será que a gente não tomou consciência de que toda academia ela é um espaço, uma comunidade ou um ecossistema de múltiplas experiências ou de uma experiência específica quando tem apenas uma entrega, mas é um ecossistema de entregas e que é definida segundo a segmentação e posicionamento definidos pela direção ao fazer o investimento, no afã de conquistar um determinado público e de entregar para este público, em diferentes momentos, um conjunto de entregas. E que quem define que tipo de conteúdo quer receber é o cliente e a direção, no sentido de querer recortar e posicionar a empresa para aquele público. A gente não elabora programa de quadro de horários, de modalidades, de acordo com o que o profissional ou a profissional tem vontade de dar. Vocês estão entendendo? Então, é isso que no século XX acontecia e que hoje uma empresa bem gerida conhece intimamente o potencial cliente e o cliente que tem, conhece intimamente o fluxo de consumos de clientes na academia para poder definir o melhor quadro de horários e quadro de experiências e contrata, treina, monitora a performance de acordo com a segmentação, o posicionamento e o desejo do consumidor. Mas o século XX era diferente. Por fim, o gestor ou o coordenador do século XX era um bombeiro. O papel dele era apagar incêndio, era lidar com todas essas demandas que aconteciam de forma assim espontânea, do nada. Acontecia um incêndio, ele estava lá apagando e esse bombeiro já não é mais assim aquilo que faz uma academia querer ter uma gestão técnica. O que eu estou dizendo para você? Durante a nossa jornada aqui nesse nosso curso, eu vou te dizer exatamente o que uma academia, uma empresa de fitness busca. Quais são os elementos da área de estratégia, na área de gestão de pessoas, na área de gestão de experiências, na área, então, estratégica, tático e operacional, que as empresas do século XXI, do mercado de fitness e bem-estar, demanda da gestão técnica. E nós vamos concordar que o século XX ficou para trás e que a coordenação do século XX também ficou para trás. Se você se enxerga como o coordenador do século XX, é fundamental, então, que você fique comigo durante as próximas horas, os próximos módulos, e eu vou poder te entregar o melhor conteúdo possível, sustentado no que há de melhor da literatura científica aplicada à gestão, aquilo que há de melhor nas minhas aplicações e nos resultados que essas aplicações trouxeram em diferentes segmentos, mas em especial no mercado de fitness, e aquilo que eu tenho contribuído tanto na pesquisa quanto na docência. Então, eu espero por você nas próximas aulas. Fica comigo e até o próximo módulo. Até já!